central. E vai até onde? Vai até onde? Primeiro, a via piramidal vai até onde? Até a ponta anterior da medula. E o nervo periférico começa onde? O nervo periférico é o axônio, que é o prolongamento do corpo celular que fica na ponta anterior da medula. É ali que começa ele. Mas exatamente, ele se torna periférico assim que ele atravessa a bainha. E é tão curioso que o segmento neural que fica dentro do canal raquiano, antes de atravessar a meninge, ele é coberto pela mesma bainha que cobre o sistema nervoso central no geral. Qual é a bainha que cobre o sistema nervoso central? Qual é a bainha feita por qual célula? O sistema nervoso central. Hein? Vamos conversar disso hoje de manhã. Qual é a célula? Que órgão dendrócito. Qual é a célula que forma a bainha do sistema nervoso periférico? Célula de Schwann. Ou Schwann, faz como se quiser falar. O significado é o mesmo. Então, é curioso. Antes de atravessar, é coberto, não é, pela mielina feita pelo órgão dendrócito. Quando você atravessa, a bainha de envoltório, meníngeo, é periférico, célula de Schwann. Então, essa que é a questão anatômica, Clinicamente, como é que nós vamos ter isso? Então, sinal que eu posso perceber, perda da força muscular, fraqueza. Isso, primeiro neurônio e segundo neurônio, vão fazer, fraqueza, né? Atrofia pronunciada, isso aqui é fundamental, é uma atrofia pronunciada, desde que haja comprometimento do neurônio motor, neurônio sensorial, você não vai ter atrofia pronunciada, vai ter com atrofia pronunciada, tem movimento do neurônio motor, o axônio motor, melhor dizendo, axônio motor, não axônio sensorial, né? Hiporreflexia, hipotonia dos músculos afetados com perda dos reflexos tendinóticos. Isso aqui é um rótulo. A ausência de reflexo praticamente pode ser doença também, o sistema nervoso central, mas a conexão de reflexo é clássica de sintoma, sinal do sistema nervoso periférico, né? Eletromiografia, isso aqui é quando a gente tem dúvida, né, do que é aquilo que eu estou vendo, examinando no doente, fico na dúvida, sistema nervoso central periférico, eu tenho esse recurso aqui, estudo da neurofisiologia. A neurofisiologia mostra o estudo de condição nervosa normal e presente condição nervosa normal. Tem uma sistema nervoso periférico e movimento da bainha, principalmente da bainha, né? Doenças desmielizantes do sistema nervoso periférico, a velocidade de transmissão elétrica vai ser lentificada, não é? Então você vai ter isso aqui. E a presença isso aqui não tem a ver com a condução anormal. Isso aqui é a presença de fibrilação e fasciculação. Isso aqui você capta isso numa eletromiografia. Aqui, relação à condução é eletroneurocondução, né? O aparelho capta. Ele estuda a eletromiografia e neuronografia, vamos dizer, neurografia. E a presença de cãibra também é um sintoma que caracteriza o envolvimento periférico. O que caracteriza então o neurônio motor superior? Perda da destreza. Isso aqui é muito interessante, porque você não precisa ter fraqueza. Se você perder a destreza, isso quer dizer, se testa a força da pessoa, normal. A destreza para executar os atos, isso está ligado ao sistema nervoso central. Né? Espasticidade, hiperreflexia patológica. A hiperreflexia patológica, às vezes o reflexo está exaltado, mas eu só posso chamar que isso é patológico se eu tiver a presença do sinal de Babinski ou de Hoffmann, que é aqui no meio, na mão. Você faz um estímulo no terceiro dedo, dentro do meio, e o quinto dedo ele faz assim, movimento para dentro, né? Um movimento de adução, né? Isso é Hoffmann, esse sistema nervoso central, né? Reflexos superficiais abolidos. Reflexo superficial a gente vê cutânea abdominal, não é? Faz um estilete, faz uma
um estímulo superficial, é uma contratura da musculatura abdominal. E cremastérico também. Você faz eu acho que na aula de semiologia eu mostrei um sinal de cremastérico. Né? Você faz um estilete na face interna, né, da coxa e há uma contratura da bolsa escrotal ipsilateral. Ele sobe, há uma contração. Né? Ausência de fasciculação. Não tem fasciculação na denervação do sistema nervoso, denervação feita pelo sistema nervoso central. Não tem fasciculação. E a paralisia pseudobulbar é uma paralisia espástica. O que é isso? Doença pseudobulbar. Uma pessoa tem uma marcha espástica arrastando, não é? Uma mudança da velocidade da articulação, né, da palavra, e uma fala com um som meio gutural, né, e engasga. Isso é uma paralisia pseudobulbar. E a velocidade de condução é normal, porque a doença não envolve isso, né? E a ausência de potenciais de denervação, que é aquilo lá que eu fiz lá, fibrilação e fasciculação, que é chamado potencial de denervação. E fraqueza muscular, claro, tem que ter também. Tem que ter não, pode não ter, aqui está dizendo, só perda de destreza. A neuropatia periférica, aqui está escrito assim, elas podem ser classificadas de acordo com alguns parâmetros. E velocidade de instalação, aguda, menos de uma semana, subaguda, menos de um mês, esse subagudo aqui, menos de um mês, uma evolução, 1 mês até 2 meses, é entendida também como subaguda, não é? Está muito exagerado isso aqui, crônica mais de 1 mês. Tipo de fibra nervosa envolvida, motora sensitiva, autonômica ou mista. Tamanho de fibra nervosa, grossa, fina ou mista. Distribuição proximal, distal, difusa, padrão, mononeuropatia. Não vou falar mais sobre isso. Mononeuropatia múltipla, polineuropatia. E a patologia, degeneração axonal, você pode ter uma doença que envolva principalmente o axônio ou a doença que envolve principalmente a mielina. Né? Agora, todas as vezes que você tem uma doença que envolve o axônio, essa mielina também vai acabar adoecendo. A nutrição da mielina é através, não é, do axônio. Então, degeneração axonal, desmembração suplementar e mista. Isso aqui é impossível a gente saber isso aqui só com o exame semiológico. Isso aqui é um detalhe que eu tenho que acrescentar no meu exame. Quer dizer, eu tenho uma neuropatia que é periférica e eu preciso saber se ela envolve primariamente o axônio ou envolve primariamente desmielinização. Um exemplo clássico disso, nós vamos falar lá na frente, que é o Guillain-Barré. O Guillain-Barré é classicamente definido como uma doença desmielinizante. E é interessante, vamos falar também sobre isso. Existem várias formas sindrômicas, que é a variante, é o espectro do Guillain-Barré, mas para você pedir que haja liberação da imunoglobulina, você tem que confirmar no eletromiografia que a doença é desmielinizante. É engraçado que é um parâmetro de obrigação, às vezes a gente até mente, né? Para poder ser liberado do exame, a gente chama de desmielinizante, uma coisa que ali no exame mostrou, mas depois a gente fala sobre isso. Essa mentira aí é uma mentira para o bem, curiosamente, existe mentira também para o bem, sabia isso, né? Existe também. Né? Então, se há envolvimento de raízes espinhais ou raízes de tronco dos nervos periféricos, polirradiculopatia. O Guillain-Barré é uma polirradiculopatia. É uma polirradiculopatia, porque a doença começa desde o início da raiz. Desde o início da raiz, é uma polirradiculopatia. Bom, se há envolvimento de raízes, tá. A segunda categoria compreende lesão focal de um nervo, que é a mononeuropatia, ou lesão multifocal mononeuropatia. Vamos falar um pouquinho mais disso depois também. A mielina é o elemento da fibra nervosa mais suscetível, podendo ser afetada primária ou secundariamente, consequência de uma doença axonal. Eu posso ter doença primariamente desmielinizante e uma doença
primariamente axonal, mas a mielina vai sofrer. A degeneração focal da baía de mielina com preservação da missão é chamada de desmielinização segmentar. Essa desmielinização segmentar, a gente também pode provar isso no estudo de eletroneuromiografia. Degeneração valeriana, alguém já viu isso? Já sabe o que é isso? Degeneração valeriana? Nunca viu falar nisso? Degeneração valeriana ocorre devido à interrupção focal da axônia. Se eu corto a axônia aqui, tudo que está lá na frente vai morrer. Isso é chamada degeneração valeriana, porque é no sentido drônico do impulso elétrico, drônico, no sentido antidrônico ao contrário, né? Degeneração axonal centrípeta resulta da lesão metabólica do neurônio, quer dizer, as doenças metabólicas, em geral, elas são dessa característica, centrípeta. Começa da extremidade, a lesão da fibra final e vai acompanhando a lesão dela até em direção à medula. Então é centrípeta. Isso, as neuropatias metabólicas, classicamente, têm essa característica, né? Em ambas, degeneração secundária de mielina, claro. Alteração da função motora. A fraqueza muscular pode ser decorrente de desmielinização segmentar, interrupção axonal ou destruição do neurônio motor. Isso aqui é muito interessante. Existe uma doença que é... Alguém já ouviu falar em poliomielite? Já, né? Sabe o que é poliomielite? Não? Não sabe? Não. Tem vergonha, eu não sabia não, cacete. Ué, pô, hein? A doença da poliomielite acontece aonde? Que lugar da medula? Hein? Ponta anterior da medula. Motor. Se você tem uma doença hoje, amanhã você está absolutamente atrofiado. É uma doença do neurônio motor, doença do sistema nervoso central, corpo celular, que se comporta como se fosse periférico. No dia seguinte está atrofiado. É a atrofia que acontece mais rapidamente no doente, é a poliomielite, a lesão do corpo neuronal. Continuando, reflexo profundo. A perda do reflexo profundo é comum. Alteração de sensibilidade pode ser ou não, pode ter uma neuropatia puramente motora, ou pode ter uma neuropatia puramente sensorial, ou pode ser uma neuropatia mista, sensitiva motora. A sensibilidade está mais comprometida, o sentimento de estado de mente, frequentemente assumindo a forma de bota e luva. Isso aqui é clássico, é uma clássica da neuropatia metabólica, que começa da extremidade em direção ao centro. O centro que eu estou falando é medula espinhal. Então essa forma de bota, né, luva e bota é clássico de uma neuropatia, provavelmente metabólica, mais comum, é o diabetes fazendo isso, né? E acometendo mais os membros inferiores que os superiores. Por que acomete mais o membro inferior do que o membro superior? Alguém sabe chutar isso? Se é uma neuropatia basicamente metabólica, o que acontece com as extremidades? Hein? Como é que é feita a nutrição do axônio? Hein? Mais longe da distribuição, né? Que nem está faltando água, vai começar a sofrer as casas que estão mais distantes da fonte, né, que oferece a água, né? É assim. Qualquer distribuição de alimentos, um acidente na estrada, não vai chegar alimento lá, está infelizmente acontecendo isso lá no Rio Grande do Sul. Então você vai ter uma interrupção, né? Mais distante vai sofrer mais. Por isso que a parte distal sofre mais e a parte dos pés, o tamanho da fibra é muito maior do que vai para o braço, portanto, sofre primeiro, sofre mais. Na maioria das poliopatia, toda a modalidade sensitiva, tátil, térmico, dolorosa, vibratória, cinética, postural, estão comprometidas. Outro padrão de peça sensitiva é a hipostesia térmica dolorosa com preservação da sensibilidade tátil e vibratória. Isso pode acontecer, principalmente uma doença que forma uma dilatação peripendimária que compromete as fibras das sensitivas, ela cruza, né, na frente do canal ependimário. Você tem uma dilatação desse canal, você comprime essas fibras, você tem essa dissociação de comprometimento de sensibilidade, né?
compromete a técnica dolorosa e preserva a tátil vibratória. Isso é detalhes, né? Alterações tróficas e deformidades. A atrofia por denervação é o principal distúrbio trófico decorrente da interrupção do nervo motor. A presença de deformidade de pé, mão e coluna é frequente em neuropatias crônicas, principalmente as que se iniciam na infância. Isso aqui, deformidade de pé, mão e coluna, isso é muito comum nas doenças heretodegenerativas, que doença familiar, né? A analgesia das partes tais as torna suscetíveis a queimaduras, escara de decúbito e outras formas de injúria. As falanges distais dos dedos podem ser perdidas e podem formar úlceras plantares. Como é que a gente vê isso aqui? Infelizmente não vê mais. Perda de falange distal. Que doença faz isso? Mas que doença bíblica fazia isso? Hein? Canceríase. Como eu sou um cara jurássico, pode rir. Pode rir. Como eu sou um cara jurássico, quando estava no 4º ano de medicina, passando pela cadeira de cirurgia geral, eu tive assim, uma satisfação meio inglória, não é? De ajudar o cirurgião, porque tinha uma localidade lá entre Niterói e São Gonçalo, chamada lá das Pedras, tinha uma colônia de leprosos. Era uma pequena cidadezinha de leprosos. E a gente ia para lá para fazer extirpação de membro. Isso é real. Quer dizer, não é tão jurássico assim. Eu sei que eu sou, mas não posso me comparar com as histórias da Bíblia, né? Sou um pouco mais novo. Quer dizer, mas eu já fiz parte dessa coisa assim, drástica, parece contando história de filme lá de não sei quantos anos atrás, mas eu já fiz isso. Quer dizer, enfim, não, é uma experiência um pouco atroz da gente, mas faz parte da história da gente, não é? E é curioso, assim, curioso que o médico que operava, eu achava que ele gostava de me chamar, sabe? E eu gostava de ir. Alterações autonômicas. A nitrose e proteção astronais são as manifestações mais frequentes. E a gente presta atenção, isso é muito importante, alteração autonômica e neuropatia. Falta de lágrima e saliva. Onde é que a gente vê isso? Falta de lágrima e saliva. Tem uma doença clássica na medicina que faz isso, é qual? Jovem. Incontinência urinária e fecal. Uma sequência na avaliação do laboratorial para procurar, é claro, tem que ser feito isso. Abordagem clínica. A primeira coisa que precisamos definir é que padrão de sintomas e sinais presentes se enquadram. É uma poliopatia sensitiva-motora. Isso aqui, a gente tem que fazer com o quê? Basicamente, com que material a gente tem que fazer isso? Aquelas coisinhas boas que vocês dão risada de mim. Martelo, diapasão e agulhinha. É isso. Vocês dão risada. Mas isso não vai ser substituído nem tão cedo, porque eu não vou morrer tão cedo, então não vai ser substituído nem tão cedo esse material. Isso você pode querer utilizar qualquer ferramenta, e claro, não estou discutindo isso não, né? Inteligência artificial que vai vir por aí, tomara que venha mesmo, eu não vou saber entender isso, mas não estou mais vivo também não, mas tomara que venha. Agora, não tem nenhuma cacete. É aqui que eu estou mesmo? Próximo. Hein? Próximo? É aqui? É. Não tem nenhuma ferramenta que pode substituir se o doente sente ou não a linha. Não tem. Não vai ter. É uma informação que eu tenho que tirar do doente para poder oferecer a inteligência artificial para fazer a análise. Eu tenho que oferecer essa informação. Não é? Então isso não vai ser substituído não. Eu acho assim, que a máquina vai cada vez mais ocupar um espaço fundamental dentro da nossa vida. O que a gente precisa fazer, e vocês têm que fazer isso,
obrigatoriamente vocês têm que fazer isso, é criar uma condição de saber entender o que a máquina está falando. É isso. Você não precisa nem saber operar a máquina, não é? Mas tem que entender a linguagem que ela vai oferecer a você para poder utilizar na sua vida. Foi isso que a gente teve que fazer com a ressonância magnética. Quer dizer, foi um grande avanço, né, na minha época, na minha era, não época, na minha era de medicina, foi um grande avanço. Eu dei 30 anos, 31 desses anos, e você tem que aprender a linguagem dele, para que ele não realmente emudeça você. Quer dizer, essa aqui é uma questão fundamental. Então a gente precisa, não é aprender como mexer na máquina, é aprender a linguagem que você vai receber da máquina. Para isso, tem que se adaptar à linguagem. Neuropatia extintora, cinética, ou mononeuropatia múltipla. Isso aqui é uma coisa importante. Vou falar mais na frente para a gente. Isso aqui não é só seguir que é importante, não. Vou dizer por que isso é especificamente importante. Isso porque as mononeuropatias têm um grande leque diagnóstico diferencial, enquanto as mononeuropatias ocorrem um número menor, etiologia, sendo a mais importante. Ó, enquanto as mononeuropatias. Vasculite, começamos. Vasculite. Um dia alguém, um de vocês, entra no diagnóstico diferencial das vasculites. Você vê que terreno já é esse. Todas essas vasculites podem produzir neuropatia periférica. Então, vasculite, diabetes, neuropatia motora focal, são doenças basicamente neurológicas. Crioglobulinemia, hanseníase, doença de Lyme, todo mundo sabe o que é doença de Lyme? Doença de Lyme é uma borreliose. A borreliose é uma doença que é transmitida por carrapato. E a bactéria é Borrelia burgdorferi. Doença de Lyme. Aqui está cortado aqui o troço, não sei o que são, não sei o que. Está cortado. É isso? Está onde isso, você viu? Aqui, ó, eu contei, eu acho que foi aqui está cortado. cortou. É porque ele cortou a projeção. Mas o que. Está vendo como é bom ter a maquininha? A maquininha sabe tudo, rapaz. Bom, nos casos crônicos, voltando a falar sobre o caso crônico, nos casos crônicos, além de uma causa adquirida, a possibilidade de neuropatia hereditária deve ser considerada. Uma história de longa evolução, anos, simetria dos sintomas desde o início e presença de pé cavo. Alguém já viu um pé cavo uma vez? Nem fotografia? Não? É o pé cavo. Você tem essa nossa curvatura que tem na sola do pé, mais ampliada, o dorso do pé um pouco mais elevado. Quase simulando um pé equino, não é? E dedo de martelo. Dedo de martelo, é isso. Consegue isso? Dedo de martelo é o dedão, o grande artelo dobrado para baixo assim. É o dedo de martelo. Isso caracteriza uma neuropatia ou de longa duração ou herdada. É um detalhe semiológico significativo, tá? Para as formas adquiridas, uma abordagem inicial pode ser realizada enfatizando 4 grupos básicos. Distúrbio metabólico, tóxico anexiado, infeccioso e imunomediado. Isso no início de investigação, a gente pensa nisso. Um paciente de neuropatia, não sei qual é a causa, raramente só pela história do exame físico. Você chega um diagnóstico etiológico, você precisa de ter exame laboratorial, e neurologia não tem saída. Você precisa de exame laboratorial, é claro que a história do exame físico te facilita já te colocar, não é? Quer dizer, como vocês, o pessoal que está me acompanhando, quer dizer, nem sempre eu consigo, mas assim, a ideia sempre é unir história do cliente, história, examinar, formular uma hipótese diagnóstica. Não interessa se vai acertar ou errar. Eu quero dizer, essa hipótese diagnóstica é o roteiro da gente pedir que exame laboratorial eu vou pedir, baseado nessa minha possibilidade de diagnóstico, né? Então, o exame laboratorial. É claro que, como eu estou falando de uma doença que permeia toda a medicina interna, fica muito difícil
a gente, às vezes, também não ampliar um pouco de exame laboratorial para ajudar a gente, não é? Então, você pode ver que é hemograma, glicemia, hemoglobina glicosílada, ureia, creatinina, dosagem de hormônio tiroidiano, fator reumatóide, FAN, dosagem de vitamina B12, muita eletroforese de série, sorologia para hepatite, sorologia para vírus HIV. A gente sempre pede isso, tudo, quase sempre. Quando a gente não tem um diagnóstico, suspeita de diagnóstica clínica, quase sempre a gente tem que andar por tudo isso daí. A letra do HIV mostra padrão de tudo. Tem? Tem substituto, não é? A eletromiografia mostra padrão desmielizante e axonal. O padrão desmielizante é a diminuição. A mielina é que faz a eficiência da condução elétrica. Então, a mielina é que faz isso. Portanto, a velocidade de condução é a mielina que estuda isso. Aí você pode contar o aumento da latência distal. O que é isso? Quanto tempo leva para chegar lá? Quanto tempo ela vai aumentar esse tempo para até chegar no final do que o estímulo elétrico vai percorrer? Presença de bloqueio de condução, aumento do tempo de latência de onda F. A latência da onda F, a onda F estuda os segmentos iniciais da raiz. A raiz é um estudo de segmentos iniciais da raiz. Isso serve para estudar, analisar a confirmação de que há também participação das raízes iniciais, parte inicial das raízes nervosas. Onda F. Axonal é diminuição da amplitude potencial associada à presença. Esse potencial, na verdade, é o potencial de ação. Porque tem uma redução da amplitude potencial de ação, né? Associada a sinais de inervação, que já falamos lá, são fibrilação e fasciculação. Então, presença de ondas de fibrilação e fasciculação. Isso vem escrito na eletromiografia. Neuropatia adquirida devido ao distúrbio metabólico. Diabetes é o mais frequente de todos, né? Diabetes é o mais frequente de todos. Ciência renal pode fazer, neuropatia periférica, falência hepática pode fazer, hipotireoidismo pode fazer, e faz. Neuropatia diabética. A neuropatia diabética, ela é curiosa. Ela pode, do ponto de vista de expressão fenotípica, morfológica, ela pode simular qualquer padrão sindrômico de neuropatia periférica, né? Ela pode fazer, neuropatia simétrica, neuropatia sensitiva ou sensitiva motora. Essa polineuropatia sensitiva, principalmente o desconforto, de sensação de dor e queimação dos membros inferiores, pode aparecer ainda na fase do resistência periférica à insulina, né? Síndrome metabólica. Você pode ter, na fase de síndrome metabólica, já uma neuropatia diabética, como se o paciente já fosse diabético. Guarda isso, que isso é assim que está acontecendo. Acontecendo hoje não, é assim que está sendo entendido hoje. Aconteceu, já acontecia sempre, só que ninguém sabia entender isso. Ainda, não tinha sido definido. Polineuropatia motor aguda, neuropatia autonômica. É muito raro você ter uma neuropatia exclusivamente autonômica. Né? Mas assim, a literatura descreve como tal, eu se vi, não soube reconhecer. Neuropatia focal e multifocal. Neuropatia de nervo craniano. Nós estamos falando que diabetes pode fazer isso. Neuropatia de nervo craniano, extremamente comum. Você acorda de manhã e está com a pálpebra caída. Pálpebra caída. Pitose cerebral, o olho aí, primeira coisa que você tem que fazer, no doente que chega com você lá no pronto-socorro, doutor, eu acordei assim, teve dor? Ah, tive uma dor de cabeça. Você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer com ele é o quê? Já contou a história. Acordei de manhã assim. Levanta a pálpebra está caída. Para saber se não tem midríase. Midríase. Se tiver midríase, você tem que pensar em quê? Olha só. Tão simples. Aneurisma de carótida. É assim. É literalmente assim como eu estou falando. Né? A gente tem que fazer imediatamente o exame para confirmação aneurismática. É assim, com essa velocidade como eu estou falando. Né?
Mas se não tiver, provavelmente é diabetes. Neuropatia de tronco e membros. Você pode ter uma mononeurite diabética no tronco, paralisia de musculatura, assim, regional. Né? Neuropatia motora proximal. Neuropatias toxicarenciais, predominante distal, simétrica e sensitiva. Onde a gente vê essa neuropatia aqui, tóxica, simétrica, sensitiva, motora, toxicarencial? Em que cenário a gente vê isso? Hein? Alcoolismo. Drogas, amiodarona, clorofenicol, isoniazida, letrozanol, fenitoína, fluoxetina. Engraçado, você pode ter neuropatia, presta atenção, por deficiência da piridoxina, você pode ter neuropatia por intoxicação da piridoxina. Neuropatia alcoólica, carenciada, derruba-se perigoso. Neuropatia relacionada aos metais, chumbo. A gente já viu isso, né? Tanto tempo que a gente já faz medicina. Chumbo. É curioso, é uma predominante motor e direção do nervo radial. Nervo radial, queda de punho. Hein? Arsênico também. Vinho também. Talho também. Talho, a pessoa fica absolutamente careca. Uma alopecia, uma dor abdominal desgraçada e uma semana, 5 dias depois começa a cair cabelo. Neuropatia infecciosa, relacionada ao vírus HIV. Paciente assintomático com infecção pelo vírus, muitas vezes na época da sua recuperação pode apresentar quadro polirradíaco, neurite aguda, quadro de Guillain-Barré. Quadro de Guillain-Barré. A gente tem que pensar em HIV. Vamos falar disso depois. Neuropatia leprosa, né? Eu já tem algum tempo que eu não vejo, mas aqui em Campos tem muita ranceníase, né? Preste atenção nisso, tá? Doença de Lyme, eu nunca vi, né? Vou estar com uma amiga dela que foi diagnosticada por doença de Lyme, agrediu a medula e foi operada. Né? Varicelas ósseas, é extremamente comum isso, extremamente comum. Né? Uma dor desgraçada, feroz, e na fase aguda da doença, e você pode ter como complicação uma neuropatia pós-herpética, que é o inferno, também de dor. Né? Neuropatias imunomediadas, aqui, polineuropatia aguda, polirradiculoneurite aguda ou síndrome de Guillain-Barré. Alguém já viu falar em síndrome de Guillain-Barré? Alguém já viu síndrome de Guillain-Barré? Vocês vão ver. Não é comum demais, mas também não é incomum. Não é? E a outra questão é a questão de diagnóstico diferencial. Déficit motor progressivo ascendente de instalação aguda, acompanhada da reflexia com ou sem alteração sensitiva. Você pode ter alteração sensitiva ou não. Você pode ter dor intensa ou não. Não é? Mas assim, nada disso afasta a possibilidade. Agora, vou repetir. Déficit motor progressivo. Em quanto tempo um clássico Guillain-Barré evolui? 4 semanas. Ela tem que estar instalada, nadir, chama-se nadir, em 4 semanas. Ascendente, não é obrigatoriamente não, mas quando é ascendente é bastante característico. O Guillain-Barré, tem 4 pessoas que escreveram Guillain-Barré. O Guillain-Barré, Stroll, Landry. Só fala de Guillain-Barré. Mas o cara que descreveu a forma ascendente foi o Landry. Ninguém cita ele. Foi o Landry. E serve como um auxiliar semiológico bastante significativo para a gente. A forma ascendente. Mas não é obrigatório ser ascendente, não. Porque progressivo. Progressivo. Quando chega no final desse 4 semanas, independente do grau de comprometimento que pode ter intenso e tem que ser levado ele para o respirador ou não, ficar ainda dentro do âmbito do apoio, sem, normalzinho não fica. Talvez ele levar para o respirador mesmo. Então, lipoassociação citológica é isso, proteína alta, citologia sem estar alterada. Às vezes
pouco tocada, é possível, pode ser aceito, mas a proteína tem que ser alta. Né? Com a atenção que na primeira semana isso pode ser normal. Pode ser normal. Isso foge um pouco. Então não é Guillain-Barré, aí que está a história. Se fizer o exame na segunda semana, vai mostrar essa dissociação mucilóide. O grande problema é, vou começar a dar remédio quando esperar até a segunda semana. Para Isso é um você grande... liberar no serviço público a imunoglobulina, que é carícia, você precisa falar que tem insulina. Aí você não tem nem neuroeletrografia, nem... Então, dissociação mucilóide, seu lagar normal, aumenta a proteína. Polirradiculite crônica, você pode ter uma polirradiculite aguda, Guillain-Barré. Polirradiculite crônica é chamado CIDP, crônico e inflamatória, desminimizante e polirradiculite, desminimizante inflamatória crônica. Não acredita normalzinho. É normal? Legal. Então é também um imunomediado, de evolução crônica. Só que a evolução, o nadir da crônica tem que ser 8 semanas. Agora, entre 1 mês e 2 meses, 4 semanas, 8 semanas, medicina é legal por isso, não é receita de bolo. Eu posso ter um Guillain-Barré um pouco mais arrastado e posso ter um CIDP, que é uma polirradiculite crônica, um pouco mais agudizada. Isso é legal. Atenção pra gente. É curioso que o CIDP não responde muito bem a imunoglobulina não, mas responde também. O Guillain-Barré é que não responde, não deve ser usado corticoide nela. No outro pode. Paraproteinemia, ouviu falar dessa palavra? Paraproteinemia? Não? É a doença que produz a produção exagerada de imunoglobulina. Um exemplo de uma doença clássica que faz isso, que a gente discute frequentemente no hospital. Meloma. Meloma é uma delas. Né? Agora, tem outras, você pode ter aumento de globulina, por exemplo, vírus, hepatite, vírus C. Você pode fazer crioglobulinemia estimulado pela presença do vírus C. Né? E fazer uma polineurite, por isso, aumento de proteína. Vasculíticas, aí já o terreno das doenças do sistema conjuntivo, tecido conjuntivo, é um terreno de vasculite enorme, né? Na vasculite secundária, artrite reumatoide, lúpus, e por aí vai um monte, né? Sjögren, vasculite. E tem as vasculites também primárias, que não tem uma doença sistêmica associada a ela. É um problema danado para a gente. A gente tem que se ter como é que a neuropatia provocada por uma vasculite é extremamente dolorosa. Normalmente uma mononeuropatia, né? Doença vasculítica, por exemplo, ele pode fazer um quadro parecido com a polirradiculite. É possível fazer isso, né? Mas não é o padrão mais comum que a gente vê. A grande característica é uma doença mononeurite e extremamente dolorosa, como também pode ter mononeurite múltipla, também com dor. A dor é um detalhe que leva a gente a procurar primeiro uma doença, quer dizer, dor, fácil, do ouvido, e doença do distúrbio conjuntivo, tecido conjuntivo, anti-inflamatório. Aqui está só requisitos para diagnóstico de Guillain-Barré. Fraqueza progressiva de 2 ou mais membros devido à neuropatia, areflexia. Tempo de doença 4 semanas, abaixo de 4 semanas, mas até 4 semanas. Exclusão de outras causas, vasculite, colesterol tortosa, núcleo irrigador sistêmico, síndrome de fluidistal, toxina, osgano fosforado. A gente já viu aqui em Campos isso. Na época, a lavoura de cana era mais. Agora não, acabou quase tudo, né?
a gente já viu isso aqui, o chumbo não se vê mais, existia chumbo até colocado na gasolina, né, quando a gente começou a fazer medicina, a gasolina recebia chumbo. Então, a pessoa que trabalhasse aspirada, né, podia ter isso. Botulismo eu nunca vi. Difteria, já na minha vida inicial, lá na minha vida inicial médica, não vejo mais difteria, não tem vacina, né? Porfiria, já vi. Porfiria. Você tem uma neuropatia que simula a neuropatia do Guillain-Barré. A porfiria tem uma coisa muito curiosa, ela é assimétrica. A questão do Guillain-Barré é a evolução, a simetria entre os dois lados. Se você tem assimetria, você começa a suspeitar, né? Que é Guillain-Barré. Começa a suspeitar que é simetria. Não é simetria como o olho santo, não, mas é bastante igual o comprometimento dos dois lados, bastante igual. O que não acontece com a neuropatia da porfiria. E a porfiria tem uma outra característica, é uma extremamente dor abdominal, extremamente dolorosa. Isso é um detalhe que deve alertar para a gente. Dor abdominal e uma polineuropatia envolvendo os 4 membros, mas assimétrica. E dor abdominal. Primeiro o cara porfiria, depois você vai ver que não é. Porfiria, doença localizada na medula espinhal ou ciano de Caldequino. Isso aqui é um problema para a gente. Vou explicar você por causa de quê. Então aqui estamos continuando ainda a caracterização mais precisa do Guillain-Barré. Enfraquecimento das membros, reflexiva. Isso aqui já falamos já. Isso aqui é uma coisa curiosa, quando é uma doença inflamatória imunomediada, ela é sempre antecedida, sempre, às vezes nem sempre a gente consegue conferir, mas quase